Egito, ele tem um processo de divisão de períodos, né? A gente precisa compreender por que esses períodos foram existentes. Se a gente for observar a relação do Egito, tem um período dinástico, pré-dinástico, o dinástico, o antigo império, né? O novo império e o médio império. Então, são processos históricos que desencadearam fatores que fizeram essa divisão. Por exemplo, no período pré-dinástico, corresponde ao período em que os povos egípcios ainda se organizavam em comunidade, ou ainda chamados de nomos, né? Eles se organizavam em tribos formadas, independente de serem parentes ou não, porque se fossem parentes seriam chamados de clã e não de tribo. Os nomarcas assumiam a chefia política, militar e jurídica, então os três poderes inseridos no Egito, nesse primeiro momento, jurídico, executivo e judiciário, ficavam por parte da chefia da comunidade. Dentro dos nomos, diferentes clãs acostumavam adorar os seus antepassados. Então, assim, dentro das tribos existia clãs, ou seja, em determinado grupo tinha alguns que eram parentes e eles adotavam alguns entes queridos, antepassados comuns, né, como, por exemplo, o totem, no qual eram representados um animal ou uma planta. Na nossa linguagem atual, a gente tem o toré, em comparação a essa racionalidade dos egípcios. O toré, para quem não sabe, é um procedimento pelo STI, que os indígenas são determinados como indígenas, ou seja, é um processo que eles têm que fazer para comprovar que são índios, né? O nosso Brasil vive esse contingente, essa realidade, né? E uma falta de respeito tremenda, porque eu não preciso ter cabelo liso, pele mais escura, para dizer que eu sou uma índia ou não. A minha descendência, o meu antepassado, a minha identidade tem que determinar isso. Mas essa é a condição do STI, que é um órgão que rege essa limitação dos indígenas para determinar se eles são ou não, para fazerem parte da FUNAI, que é o órgão de defesa do índio. Então, essa realidade do toré, ela nos traz também uma semelhança com o totem, que era utilizado pelos egípcios naquela época, né? Era uma forma de representação, poderia vir em forma de animal ou ainda de planta, na sua grande maioria eram animais. A gente vai ver mais adiante que tem alguns elementos egípcios que eles utilizavam, né, de turbante, de animais, como de cobra, de cachorro, eles adotavam para si, até porque a primácia da escrita egípcia, ela era dotada de símbolos de animais, né? Então essa relação com os animais e com as plantas era muito forte. Nesse período, os povos também habitavam regiões do Vale do Rio Nilo e criaram um calendário solar para dividir em 365 dias. É essa parte que eu quero que vocês tenham maior atenção. Esse calendário de 365 dias, que corresponde a 12 meses, no calendário lunar, que é as fases da lua, minguante, crescente, cheia e a lua nova, é um procedimento sumérico, não é dos egípcios. Eles aprioraram e tomaram posse, mas não é deles. Aqui o livro fala que eles criaram. O livro didático, ainda formalizado, ele acentua dessa forma, porque até então eram os estudos que conduziam, que eram os egípcios que descobriram o calendário. Todavia, na atualidade, já sabemos que esse calendário não é pertencente aos egípcios, não é criação dos egípcios. Foi adotado através dos sumérios, além de terem organizado a escrita ideográfica. Essa escrita ideográfica, como eu falei para vocês, é uma escrita de desenhos. A simbologia de um animal representava uma linguagem. Por volta de 3.500 a.C., boa parte decorrente por necessidades exigidas da construção de hidráulicas, essa região foi deportada. Então, por uma necessidade que eles tinham de abrir o vale para uma maior extensão de plantio da agricultura, essa localidade que até então eram as tribos e clãs formadas, elas foram se retirando, né? E seguindo-se para o Alto Egito, localizado na extremidade do Vale do Rio Nilo, e o Baixo Egito, que ficava na região de delta do rio. Então, essas tribos começaram a se dividir, uma subiu alto do Rio Nilo, e a outra ficou abaixo. Por volta de 3.200, o rei do Alto Egito, Menes, promoveu a unificação dos dois reinos. Então, eles foram divididos num processo que se fez necessário pela questão da agricultura, né, de uma subsistência do povo, porque a agricultura era subsistência,
e a partir daí se dividiu em Alto e Baixo Egito. Posterior, esse rei do Egito Alto, ele unificou os dois, ou seja, tornou-se um único. Esse é o chamado pré-dinástico, que vai de 4.000 a 3.200 a.C. Temos o período dinástico também. É a época em que o faraó começa a ser venerado, divino, de todas as partes da terra do estado, pertencentes ao qual os habitantes se faziam parte. Então, como o Egito foi unificado como um único, tornou-se a partir daí o levante de um faraó. Mas o faraó era a simbologia de um Deus na terra, um Deus vivo, certo? Então, ele, por parte dele, ficava todos os critérios militares, políticos e judiciários, tudo por parte do faraó. Esse era o período dinástico, que vai de 3.200 a cerca de 525 a.C. Observem quanto tempo o faraó é estimado como Deus único, apesar que tinha no Egito outros deuses, mas o faraó era estimado como o principal Deus.